Eu sou a Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O Senado deve analisar e votar um código eleitoral para o país, com mudanças importantes em temas como inelegibilidade e prestação de contas, além de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Eu vou conversar sobre esse assunto com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que vai ser o relator do código e o autor da PEC. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer, Isabela. Estou à sua disposição. Senador, muito assunto, né? Vamos começar pelas PECs. O senhor vai apresentar 3 PECs. 3 PECs, é o que eu estou planejando fazer, que era na próxima semana. Todas as PECs, elas põem fim à reeleição dos cargos executivos, prefeito, governador, presidente da República. E bota um mandato de 5 anos para todos. Então, nesse aspecto, as 3 PECs são idênticas. Fim da reeleição, mandato de 5 anos. Agora, sobre a questão da coincidência ou não das eleições, eu observo que aqui no Senado e na sociedade de uma maneira geral, tem menos convergência. Ou seja, eu entendo que há um consenso de que tem uma conscientização hoje bem maior de que o fim da reeleição e o mandato de 5 anos seria o ideal para o Brasil. Quanto à coincidência das eleições ou não, tem mais divergência. Por isso é que eu estou apresentando uma PEC que põe fim à reeleição, bota mandato de 5 anos e não coincide as eleições. Continua como hoje, as eleições separadas. É uma delas. E a outra, as outras 2, coincidem as eleições. Então, se for para coincidir as eleições, por que eu coloco 2 e não uma só? É porque numa delas, a coincidência seria em 2030. E, para isso, o mandato de prefeito e vereador de 2028 seria só por 2 anos. Seria um mandato tampão para as eleições coincidirem em 2030. E a outra, em 2028, nós teríamos um mandato de 6 anos. E a coincidência não se daria em 2030. A coincidência só se daria em 2034. Então, por isso é que são 3 PECs. Todas põem fim à reeleição, bota mandato de 5 anos, sendo que as eleições continuariam sem coincidir como hoje, e as outras 2, a que for aprovada, haverá coincidência das eleições. Ou em 2030, aí como o mandato seria de 5 anos, todas as eleições ocorreriam no Brasil em 2030, 2035, 2040, ou se a coincidência for em 2034, com o mandato estendido de 6 anos, todas as eleições seriam em 2034, 2039, 2044 e assim por diante. O senhor vai apresentar as 3 na Comissão de Constituição e Justiça, mas só vai tramitar uma. O senhor vai escolher qual vai tramitar? Pois é. Eu vou apresentar as 3 para ver como é que as PECs vão evoluir. Aí nós vamos medir a temperatura e ver qual é a que tem mais aceitação. A que tiver, avança e as outras 2 ficam para trás. E qual a sua expectativa de tramitação da PEC aqui no Senado? O senhor acha que ainda esse ano é possível que ela seja votada? Eu quero tanto a PEC quanto o Código, que eu vou apresentar o meu parecer agora terça-feira sobre o Código Eleitoral, que é uma coisa muito importante, Isabela, porque hoje nós temos 7 leis que tratam da legislação eleitoral. 7 leis. O Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei das inelegibilidades, a lei da defesa da mulher na política, são 7 leis que nós estamos consolidando todas num código só. Ou seja, esse código que foi aprovado na Câmara chegou aqui com 898 artigos, quer dizer, praticamente 900 artigos, porque consolida toda a legislação que existe até o momento. Então, se o código for aprovado aqui no Senado, como eu espero, e espero que a gente faça isso agora no primeiro semestre, nós deixaríamos de ter essas 7 leis e teríamos uma só. Então, fica muito mais fácil, muito mais prático, sistematiza, harmoniza, uniformiza, entendeu? E a gente faz várias modificações de forma tal que o código possa ser bem simples, bem claro, né? Bem explícito, que não deixe margem a interpretações, que o juiz possa julgar de um jeito, outro juiz possa julgar do outro. Então, a gente procura, da maneira mais fácil do mundo, simplificar
para deixar bem claro, bem transparente como é que é a legislação eleitoral. Porque você sabe que a legislação eleitoral dá uma confusão danada, um julga de um jeito, outro julga. Você veja agora, anteontem o Supremo acabou de decidir sobre o preenchimento de vagas, né? Como é que faz esses cálculos? O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que os cálculos seriam feitos de uma maneira e o Supremo disse, não, está errado. Então, entre própria Justiça Eleitoral, eles não se entendem. Então, agora, nessa questão do preenchimento de vagas, a gente estabelece 4 fases de maneira bem explícita, bem clara, que não tem como o juiz interpretar diferente. E a inelegibilidade? Continua sendo 8 anos? Continua. Tem uma mudança aí no... O que é que ocorre? A lei da ficha limpa, que nós já votamos em 2010, que eu sou favorável, sempre defendi, votei a favor, ela diz, a pessoa que se tornar inelegível, ela será inelegível por 8 anos. Só que tem um problema de quando começa a contar esse prazo. Então, vou dar um exemplo aqui, claro que eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é muito elucidativo. A senadora Selma, que foi eleita pelo Mato Grosso em 2018, no final de 2019, ela teve o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral, porque ela cometeu abuso de poder econômico. Então, em dezembro de 2019, ela se tornou-se inelegível. O que é que diz a lei? Ela vai ficar 8 anos inelegível. A lei da ficha limpa diz, a pessoa que ficou inelegível, fica inelegível por 8 anos. Mas quando é que começa a contar? Bom, no caso da Selma, só começa a contar quando terminasse, quando terminaria o mandato dela. E ela estava começando o mandato. Ela foi eleita em 2018, então o mandato dela começou em janeiro de 2019, o mandato dela terminaria em janeiro de 2027. Então, em janeiro de 2027, começaria a contar os 8 anos. Então, como ela exerceu 1 ano, ela ficaria 7 anos inelegível até terminar o mandato e mais 8 anos após o final do mandato. Então, ela ficaria 8 com 7, 15 anos inelegível. Agora, vamos supor que a mesma ministra Selma, ao invés de ter disputado uma vaga no Senado, ela tivesse disputado uma vaga na Câmara, que são 4 anos, e que ela tivesse praticado o mesmo erro, quer dizer, o abuso de poder econômico. Então, ela passou 1 ano como deputada, no final do ano ela foi cassada. Então, ela esperaria contar o prazo dela, o final do mandato. Então, mais 3 anos, com 8, 11. Ou seja, muita diferença. A mesma irregularidade cometida, a mesma pessoa que cometeu a mesma falha, numa circunstância seriam 15 anos, na outra seriam 11. Isso está errado. O que é que nós fazemos? Acabamos com tudo isso e dizemos, não, quem teve o mandato cassado, foi decretada a sua inelegibilidade por questões eleitorais, o prazo começa a contar em janeiro do ano seguinte. Então, contando janeiro do ano seguinte, quantos anos são? 8 anos depois. Então, todo mundo fica elegível 8 anos depois. Passa 2 eleições fora do pleito. Então, no caso da senadora Selma, começaria a contar no dia 1º de janeiro de 2019. Então, 1º de janeiro de 2027, ela estaria elegível. Ela ficaria fora do pleito de 2022 e de 2026. Que esse é o espírito da lei da ficha limpa, é você passar 2 pleitos fora do pleito. Fora do pleito. Senador, prestação de contas também é um item bastante importante que está no seu relatório. Bom, o que é que a gente faz com prestação de contas? A gente mais ou menos imita a Receita Federal. Então, tem gente que ganha tão pouco que não precisa declarar o imposto de renda. Tem gente que ganha pouquinho, que precisa declarar, mas tem um formulário simplificado. E tem gente que ganha muito, que faz uma declaração completa. Então, a gente usa a mesma lógica para a declaração de contas de campanha. Então, tem candidatos, por incrível que pareça, mas tem muitos, que não têm nenhuma despesa de campanha. Eles não recebem ajuda de ninguém e eles não gastam nada. Só a sola do sapato. Sai de casa em casa pedindo voto. Pedindo voto. Então, essas pessoas, hoje, pela legislação,
que não movimentaram conta, que não tiveram movimentação financeira, eles têm que prestar conta dentro do formulário de quem gastou, digamos, 10 milhões de reais. Então, não é certo isso. Então, se o código for aprovado, o que é que nós estamos colocando na lei? Que basta uma declaração. Eu não tive movimentação financeira. Ponto. Prestou conta. Certo. Não precisa contador, não precisa advogado. Sim. Aqueles que gastaram até 25 mil reais, que é um valor muito pequeno, porque tem candidaturas que gastam 50 milhões, né? Então, aquele que gastou até 25 mil reais, ele terá uma maneira, e na lei está determinando como é, uma maneira simplificada de prestação de contas. Então, uma coisa bem simples que qualquer pessoa possa fazer, prestou conta daqueles 25 mil, gastei nisso, gastei naquilo, contratei um carro, contratei um carro para locomoção, pronto, acabou. Uma maneira bem simplificada. E quem gastou acima de 25 mil reais, aí tem o formulário padrão, que é o formulário, digamos assim, que a maioria, imensa maioria dos políticos, então, isso não muda, fica como é hoje, tem que prestar conta daquela maneira. Certo. Senador, para a gente encerrar, só explica para a gente como ficariam os mandatos do Legislativo. Também seriam de 5 anos e senador? 5 anos. E para senador? Seriam 5 anos para todo mundo, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Senador seria um mandato de 10 anos, porque o senador hoje são 2 legislaturas. Quer dizer, um deputado tem um mandato de 4 anos, tem que renovar o mandato de 4 em 4 anos, e o senador são 2 legislaturas, um mandato de 8 anos. Isso é um padrão mais ou menos universal. Então, como nós passamos um mandato de deputado para 5 anos, aí o de senador seria 2 legislaturas, seria de 10. Como nós estamos querendo fazer as eleições tudo num dia só, ou gerais, ou municipais, ou tudo só de uma vez, então nós teríamos eleições no Brasil de 5 em 5 anos, se a gente fizer a coincidência, de vereador a presidente da República. Certo. Mantendo o Senado, como é hoje, numa eleição renova 1/3 e na outra eleição renova 2/3. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho, que o senhor vai ter, né? Vai precisar de muita paciência, muito tempo, né? É bom verdade, trabalho. porque toda legislação eleitoral é complicada, porque fere interesses, né? Sim. Então, sempre tem aqueles a favor, tem aqueles contra, tem os mais ou menos e aqueles que são ferrenhos, né? Contrário. O que é a minha esperança, a minha expectativa? É que eu vejo ao longo dos anos que eu tenho estado aqui no Congresso, e lá se vão 25 anos, é que está havendo uma conscientização cada vez maior de que há uma necessidade realmente imperiosa do fim da reeleição. Que o advento da reeleição foi uma coisa ruim para a gestão pública no Brasil, não é? As gestões ficam sempre voltadas para as decisões de curto e médio prazo. O prefeito, o gestor, fica sempre querendo fazer obras que possam surtir, né, efeito político de imediato. Sim. E termina perdendo num planejamento mais de curto, médio e de longo prazo. Então, há essa conscientização e eu estou muito esperançoso de que nós poderemos fazer esse grande benefício ao Brasil. E quero frisar aqui que o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, tem sido enfático, feito já várias declarações públicas de que ele vai se empenhar com toda a força para pôr fim à reeleição que ele julga um malefício e colocar um mandato de 5 anos para todos, à exceção do caso do Senado. Tá bom. Muito obrigada, senador. Bom trabalho. Disponha sempre. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento.